Bom dia, turma. Hoje nós vamos começar fazendo uma revisão dos assuntos que a gente tinha estudado nas aulas presenciais. E daí vocês lembram que nós estudamos operações com conjuntos. E temos aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. A princípio nós vamos definir os conjuntos e depois fazermos algumas operações com eles. Vamos lá. Vamos definir primeiro os elementos do conjunto A. Conjunto A. Vamos pensar aqui, quais são os elementos de A? Tem alguns elementos aqui que pertencem apenas ao conjunto A, né? Número 2, 5, 4, 7, o 10, o 6 e o 9 pertencem apenas ao conjunto A. Já outros elementos aqui pertencem tanto ao conjunto A quanto ao conjunto B. Mas aqui, como são os elementos de A, nós colocamos todos esses elementos aqui. Ó. Tudo que estiver na circunferência do A pertence a ele. Vou colocar em ordem crescente. Em ordem crescente, o menor número aqui é 0. Então, coloco aqui 0. Depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o 9 e o 10. Então, os elementos do conjunto A são todos os números, né, de 0, todos os inteiros de 0 a 10. Agora vamos definir os elementos de B, do conjunto B. Vejam que também B tem alguns elementos que pertencem apenas a ele, né? Esses elementos aqui são números negativos, né? Menos 2, menos 5, menos 4 e menos 11. E tem também aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos, que pertencem a A e pertencem a B. Também vou colocar aqui em ordem crescente, né? Então o menor número aqui, esse menos 11. Depois menos 5. Menos 4. Menos 2. E agora, esses elementos que pertencem aos dois conjuntos. O menor deles é 0, 1, 3 e 8. Vamos agora para a primeira operação. Então vamos fazer primeiro a união entre o conjunto A e o conjunto B. Quem vai fazer parte dessa união de A com B? Todos os elementos que pertencem aos dois conjuntos, né? Os elementos que pertencem apenas a A, os elementos que pertencem apenas a B e os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se fizermos essa união aqui, veremos que vão ter alguns números negativos e todos esses números aqui, que vão de 0 a 10, né? Então, esses números negativos que pertencem a B e todos esses elementos aqui que vão de 0 a 10, né? Que pertencem alguns a A e a B e alguns apenas a A. Então, vamos lá. Em ordem crescente também. O primeiro número vai ser menos 11, depois menos 5, menos 4, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Essa foi a nossa primeira operação com conjuntos, a união entre o conjunto A e o conjunto B. Agora vamos fazer uma interseção aqui entre A e B. Quais elementos fazem parte da interseção entre A e B? Os elementos que vão fazer parte dessa interseção são aqueles que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vai ficar fácil, né? Porque aqui no meio, essa junção aqui das circunferências, é justamente esses elementos que pertencem a A e a B ao mesmo tempo. Então, é o 0, 1, o 3 e o 8. 0, 1, 3 e 8. Bem simples, né? Vamos fazer agora operação A menos B.
que vai ser isso aqui, A menos B. Vão ser os elementos que pertencem a A, retirando aqueles que também pertencem a B. Vocês lembram que o conjunto A está aqui, né, definido, são os elementos inteiros que vão de 0 a 10, mas alguns desses elementos aqui também pertencem a B. E eles precisam ser retirados agora desse conjunto aqui. Aí, observem o conjunto A, observem o conjunto B. Quais são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos? O 0, o 1, o 3 e o 8. Concordam? Então, esse 0, 1, 3 e o 8 precisam ser retirados do conjunto A. Aí, quem sobra? Vão sobrar exatamente esses elementos aqui, que fazem parte apenas do conjunto A. Então, vão ser número 2, número 4, 5, 6, 7, o 9 e o 10. E agora vamos fazer o inverso. Agora eu vou fazer B menos A. Quem vai fazer parte aqui dessa operação? B menos A. Vão ser os elementos de B menos aqueles elementos que também pertencem a A. Então, aqui está definido os elementos de B. Se a gente retirar também os elementos que pertencem a A, que é de novo o 0, 1, 3 e o 8, então quem vai restar aqui? Só esses números negativos aqui, que estão nessa parte do conjunto B. Então, colocando em ordem crescente, B menos A é menos 11, menos 5, menos 4 e menos 2. Agora vamos analisar esses diagramas aqui e definir qual operação está acontecendo com cada um desses conjuntos, né? Com esses conjuntos aqui. Por exemplo, entre os conjuntos D e E. Qual é a operação que está acontecendo? A gente analisa primeiro essa região que está rachurada aqui. Vejam que a região que está rachurada é essa aqui no meio. E esses elementos aqui, o 6, o menos 2 e o 0, percebam que eles pertencem tanto ao conjunto D quanto ao conjunto E. Isso quer dizer que a operação que está acontecendo aqui é uma interseção entre os conjuntos. A intersecção entre o conjunto D e o conjunto E são exatamente esses três elementos. Então, vou fazer aqui, D interseção E é igual. Só como eu posso definir isso de maneira geral? Eu posso dizer que a interseção entre D e E é x, tal que x pertence ao conjunto D e x pertence ao conjunto E também. Essa é a interseção entre os conjuntos. Se fosse para colocar literalmente quem são os conjuntos dessa interseção, poderia fazer parecido. Colocar aqui D interseção E é igual aos elementos em ordem crescente menos 2, 0 e 6. Que é só uma definição em relação, de maneira geral, ao conjunto. Quem poderia fazer parte dessa interseção? Que é todo x, né? Todos os elementos, todo número x, qualquer número, tal que esse número tem que pertencer ao conjunto D e também tem que pertencer ao conjunto E ao mesmo tempo. Próximo, aqui embaixo. Vamos analisar essa região aqui rachurada entre os conjuntos B e C. Aí, se vocês perceberem dessa vez, a região rachurada não está aqui no meio, ou seja, isso aqui não é uma interseção entre o conjunto B e o conjunto C. Não tem nenhum elemento de C rachurado aqui, né? Não faz parte da região rachurada. E vejam também que não é todo elemento B que está rachurado, mas são elementos que pertencem apenas a B. O 0, o 2 e o 3 pertencem apenas ao conjunto B. Essa é a região que está rachurada. Então, o que aconteceu aqui? Isso daqui é o conjunto B menos o conjunto C. Aí, por quê? Porque o número 7, ele pertence a B e ele também pertence a C. Então, se a gente retirar do conjunto B os elementos que também pertencem a C,
nós vamos retirar esse número 7. Então, por isso que a região aqui rachurada, o 7 não faz parte. Aqui foi uma subtração. B menos C. E aí, como é que eu vou definir isso aqui de modo geral? B menos C vai ser x, tá o quê? X, opa, errei aqui. X pertence ao conjunto B, só que dessa vez x não pode pertencer, ou seja, não pertence ao conjunto C. Essa é a definição dessa subtração aqui, B menos C. E agora, definindo quem faz parte, quais elementos fazem parte desse conjunto, eu vou colocar assim. B menos C é igual aos elementos aqui da região rachurada, que são em ordem crescente 0, 2 e 3. No último diagrama aqui, nós temos o conjunto F e o conjunto G. E vejam que dessa vez toda a região está rachurada, né? Tanto os elementos pertencem apenas a F, os elementos pertencem apenas a G, e os elementos que pertencem tanto a F quanto a G. Então, isso aqui foi uma união entre os conjuntos, né? Vamos colocar aqui. F união com G é igual. De forma geral, definir isso. Isso aqui é igual a x. Tá o quê? X pertence a F. Ou x pertence a G, né? Não é x pertence a F e a G. Porque se x pertence a F e a G, seria apenas essa região aqui, ó, o 21 e o 26, né? Esses números que estão aqui no meio. Que nem nós fizemos aqui no primeiro exemplo. Pertence, por exemplo, aqui é x pertence a D e x pertence a E. Pertence aos dois ao mesmo tempo. Nesse caso, não. Na união, ou faz parte de um conjunto, ou faz parte do outro. Então, x pertence a F ou x pertence ao conjunto G. E agora, escrevendo aqui quais elementos fazem parte dessa união. São muitos elementos dessa vez. Vamos lá. Tentar colocar em ordem crescente aqui. Primeiro número vai ser o 10, 11, 14, eu acho que depois vem o 16, 18, ah não, tem 17, peraí, 17, 18, 19, número 20, o 21, depois 23 e o 25. Pronto, todos esses elementos aqui pertencem ou ao conjunto F ou ao conjunto G, é a união entre eles.